Por que o rio Eufrates está secando? Poderia isso ser o desdobramento de uma profecia bíblica escrita milhares de anos atrás? Em nossa busca por respostas, vamos procurar compreender os significados mais profundos por trás dessa mudança significativa. Juntos, faremos uma jornada pelas escrituras e observações contemporâneas, desvendando os mistérios do Eufrates e seu papel na narrativa em desenvolvimento do fim dos tempos. Também vou orar uma poderosa oração com você em nome de Jesus, então assista até o final e abra seus corações para receber as bênçãos desta oração. Meus amigos, o rio Eufrates, uma fita de vida que serpenteou pelas páginas da história, agora está chamando nossa atenção de maneira extraordinária. Nos últimos anos, testemunhamos as águas desse poderoso rio recuando, um fenômeno que nos convida a refletir profundamente. Devemos entender que o rio Eufrates não é apenas uma entidade geográfica, mas também um símbolo crucial na profecia bíblica. Apocalipse 16:12 direciona nosso foco e nos diz: Então o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e as suas águas secaram, para que fosse preparado o caminho dos reis do Oriente. Esta profunda passagem não apenas registra um momento significativo na profecia bíblica, mas também nos desafia a refletir sobre os sinais de nosso tempo. Estamos testemunhando simples mudanças ambientais? É uma mudança climática? Ou esses eventos fazem parte de um plano divino maior que se desenrola diante de nossos olhos? Vamos buscar discernimento e compreensão, olhando para o mundo através das lentes da Palavra de Deus e seu propósito final para a humanidade. Ao explorarmos a importância do Eufrates no contexto da profecia bíblica, abramos também nossos corações para a sabedoria e insights que surgem da interseção entre Escrituras, história e o destino profético que nos aguarda. Consideremos 7 verdades e insights profundas ao explorarmos este assunto de significância profunda, que conecta os textos antigos das Escrituras aos eventos que se desdobram em nosso mundo moderno. O significado profético do rio Eufrates. Meus amigos, comecemos nossa jornada entendendo o lugar do rio Eufrates na Bíblia. Como mencionado anteriormente, este rio não é apenas um corpo físico de água. É um poderoso símbolo na palavra profética de Deus. Em Gênesis 15:18, Deus faz uma promessa profunda a Abraão, que mais tarde seria conhecido como Abraão, declarando: A tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Esta promessa não era apenas sobre terra, era um testemunho da amplitude das bênçãos e soberania de Deus. O Eufrates está mergulhado na história bíblica, fluindo pelo Jardim do Éden como um dos 4 rios mencionados em Gênesis 2:14. Aqui, o rio Eufrates era parte do primeiro paraíso do mundo, um símbolo da provisão e generosidade de Deus. Ao refletirmos sobre seu percurso através da história humana, vemos um rio que testemunhou o surgimento e a queda das fortunas humanas, lembrando-nos da constância de Deus em um mundo em mudança. Nas profecias de Jeremias e Isaías, o Eufrates é frequentemente mencionado em relação a julgamento e intervenção divina. Jeremias 46:2.6 fala de calamidade próxima ao Eufrates, prenunciando o julgamento de Deus sobre as nações. A Escritura diz: Não fuja o ligeiro, nem escape o valente, ao norte, junto ao rio Eufrates, eles tropeçaram e caíram. Essa imagem poderosa da Bíblia fala da natureza inevitável do julgamento divino e das limitações do poder e destreza humanos. Serve como um lembrete profundo de que, dentro do plano soberano de Deus, até os mais poderosos podem tropeçar, ensinando-nos que nosso verdadeiro refúgio e força residem não em nossas habilidades, mas na firmeza do Senhor. A verdadeira segurança é encontrada apenas nele. Assim, esse rio se destaca como uma fronteira não apenas em um sentido geográfico, mas também como um marcador de julgamento e misericórdia divina. As águas do Eufrates irrigaram civilizações,
fomentando crescimento e vida. No entanto, sua importância na profecia sugere que seu papel no fim dos tempos será igualmente impactante, mas de uma maneira diferente. Como o rio que nutriu a antiga Babilônia, seu esgotamento pode simbolizar o fim de uma era, o término de sistemas e poderes contrários à vontade de Deus. A imagem do Eufrates em Apocalipse é particularmente impressionante. Apocalipse 9:14 menciona a libertação de 4 anjos amarrados no grande rio Eufrates. Essa visão apocalíptica serve como um testemunho profundo dos planos de Deus, que muitas vezes transcendem a compreensão humana, mas avançam constantemente em direção ao seu cumprimento destinado. Portanto, o Eufrates é também um símbolo da interação de Deus com a humanidade, um testemunho de suas promessas, julgamentos e do cumprimento final de seu plano divino. O esgotamento do Eufrates e a queda da Babilônia. Agora, voltemos nossa atenção para uma profecia significativa em Apocalipse 16:12, onde João, o revelador, fala de um tempo em que o sexto anjo derrama sua taça sobre o grande rio Eufrates, e suas águas são secas. Este versículo ilustra vividamente o esgotamento do rio Eufrates como um ato estratégico de Deus para preparar o cenário para a batalha final, onde os reis do Oriente podem marchar sem impedimentos em direção ao Armagedon. Em outras palavras, é como um prelúdio para a reunião final de poderes terrestres. Quem diz ao profundo, "Sê seco, eu secarei os teus rios." Portanto, esta profecia, enquanto fala de eventos históricos, também ressoa com o cumprimento futuro do julgamento de Deus sobre os sistemas corruptos do mundo, meus amigos. Em um momento em que testemunhamos a literal secagem do Eufrates, essas profecias adquirem uma nova dimensão. Elas nos desafiam a refletir sobre a natureza temporária do poder humano e a soberania eterna de Deus. As águas diminuindo são um lembrete visual da supremacia de Deus sobre toda a criação. Como crentes, ao observarmos esses eventos, somos lembrados da importância de nos alinharmos com a vontade de Deus. A queda de Babilônia não é apenas um evento histórico ou futuro, ela representa a luta contínua entre os sistemas divinos e mundanos. Nessa luta, somos chamados a permanecer firmes em nossa fé, enraizados na verdade da palavra de Deus. A secagem do Eufrates, portanto, serve como uma poderosa metáfora e sinal profético. É um chamado ao discernimento e à fidelidade, instando-nos a olhar além do imediato e perceber as obras do plano redentor de Deus ao longo da história e em nossos tempos atuais. Na terceira parte, encontramos a libertação dos 4 anjos. Na revelação, nos deparamos com uma profecia arrepiante, Apocalipse 9:13-15, descrevendo a liberação desses anjos preparados para causar destruição significativa durante o fim dos tempos. Esta profecia destaca a seriedade do julgamento de Deus e a influência significativa da intervenção divina nos rumos dos eventos humanos. A quarta parte aborda o Eufrates como uma barreira para a invasão e símbolo do timing de Deus. Historicamente, o Eufrates serviu como uma barreira formidável protegendo terras e civilizações de invasões. Espiritualmente, sua secagem pode ser interpretada como Deus removendo essa barreira, permitindo que seu plano divino se desenrole. Isso ilustra poderosamente a soberania de Deus sobre a história e seu controle sobre o timing dos eventos. Na quinta parte, o Eufrates é apresentado como símbolo da rebelião humana e da soberania de Deus. O rio, fluindo por regiões notórias por sua rebelião contra Deus, torna-se um símbolo impressionante da desobediência humana. No entanto, ao longo da narrativa bíblica, o Eufrates também simboliza a soberania inabalável de Deus sobre essa rebelião, culminando no julgamento contra a desobediência. Finalmente, na sexta parte, o Eufrates é considerado como uma fronteira entre nações e o plano de Deus para a unidade. No contexto bíblico, o Eufrates marca a fronteira da Terra Prometida, definindo a extensão do alcance territorial de Israel, conforme ordenado por Deus.
Além de sua importância geográfica, ele representa a diversidade da criação de Deus e seu plano para a unidade entre as nações. Essas interpretações destacam a riqueza simbólica do Eufrates nas profecias bíblicas, enfatizando temas como soberania divina, julgamento, rebelião humana e a unidade desejada por Deus entre as nações. Sua cultura e identidade únicas ainda fazem parte do plano maior de Deus. Portanto, a secagem do Eufrates e a revelação, vistas de uma perspectiva diferente, poderiam simbolizar a quebra de barreiras que historicamente dividiram as nações. Isso nos convida a vislumbrar um futuro onde o reino de Deus reúne pessoas de todas as tribos, línguas e nações, cumprindo a promessa de Apocalipse 7:9, que diz: "Depois destas coisas, olhei, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos." Este aspecto da profecia nos lembra que o plano final de Deus não é a divisão, mas a unidade e a diversidade. O Eufrates, portanto, torna-se uma metáfora para os obstáculos que nos separam, os quais um dia serão removidos, permitindo o fluxo ininterrupto do propósito redentor de Deus em nosso mundo. Em um mundo onde a divisão e os conflitos são prevalentes, essa mensagem é particularmente relevante, encorajando-nos, como crentes, a sermos agentes de reconciliação, trabalhando para a unidade desejada por Deus entre seu povo. Portanto, o Eufrates nos lembra do nosso chamado para superar divisões, estender o amor e a graça de Deus além das fronteiras e aguardar o dia em que todas as barreiras cairão, e o reino de Deus reinará em perfeita unidade. Quanto às implicações para os crentes no contexto do fim dos tempos, a profecia sobre o Eufrates, especialmente sua secagem no Apocalipse, nos desafia a refletir sobre onde depositamos nossa confiança, nas potências fugazes deste mundo ou na soberania eterna de Deus. Além disso, essa profecia encoraja a vigilância e a prontidão espiritual, conforme Jesus insta em Mateus 24:42-44 para ficarmos acordados, pois não sabemos em que dia o Senhor virá. A secagem do Eufrates serve como um lembrete da imprevisibilidade desses eventos e da importância de estar espiritualmente alerta. Além disso, essa parte da profecia nos convida a uma oração mais profunda e intercessão por nosso mundo, à medida que percebemos os sinais dos tempos se desdobrando. Nossa resposta deve ser um envolvimento orante, buscando a orientação de Deus para nós mesmos, para as nações e para a salvação das almas. A profecia do Eufrates também apela para uma reavaliação de nossas prioridades e estilos de vida em um mundo cada vez mais caracterizado pelo materialismo e autoconfiança. O rio seco é um lembrete vívido da natureza temporária das coisas terrenas, nos chamando para priorizar nossa vida espiritual e nosso relacionamento com Deus. Isso abre oportunidades para testemunhar e compartilhar nossa fé, à medida que as pessoas ao nosso redor observam essas mudanças e se perguntam sobre sua significância. Temos uma oportunidade única de compartilhar a esperança e a verdade do Evangelho, explicando como esses eventos se relacionam com o grande plano de redenção de Deus. O Eufrates, visto não apenas como um rio físico, mas como um símbolo profundo na narrativa bíblica, nos convida a refletir sobre o desdobramento da profecia bíblica em nosso mundo. Esses eventos nos lembram do poder, da soberania e da fidelidade de Deus, instigando-nos a uma compreensão mais profunda de sua palavra e a um compromisso mais forte com seus caminhos. Ao testemunharmos esses sinais proféticos, somos incentivados a ter fé e agir, abraçando as lições do passado, as promessas do presente e a esperança do futuro, todas entrelaçadas em torno desse rio antigo, o Eufrates. Que possamos olhar para o Eufrates não apenas como um rio no Oriente Médio, mas como um testemunho vivo e fluente do propósito inabalável e do amor infalível de Deus por todos nós. Isso nos chama a confiar na soberania de Deus,
permanecer espiritualmente vigilantes, envolver-nos em oração, reajustar nossas prioridades e ser ousados em nosso testemunho, sabendo que, em meio a toda mudança e incerteza, Deus está trabalhando em seu plano perfeito.